Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos ao capítulo 21, versículo 11, o ponto 1 que diz: a luz na Nova Jerusalém. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Na Nova Jerusalém não haverá sol. O próprio Deus a iluminará. Esta cidade, ela foi preparada para os heróis da fé, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 16, que diz: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Mas, por outro lado, pense naqueles que dizem que o Deus da Bíblia é o seu Deus, mas Deus se envergonha deles. Bom, infelizmente Israel envergonhou, hoje ainda envergonha, mas estão se recuperando. Muitos que se dizem cristãos se envergonham e acabam por causar essa vergonha a Deus, ok? Pela forma como eles agem neste mundo, agindo diferente da maneira como a Bíblia determina que um servo de Deus venha a agir. Bom, o versículo 12, ele vai falar aqui das 12 tribos de Israel na Nova Jerusalém. Ele diz: e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Além desse versículo dizer também, deixar claro que nós não vamos nos esquecer, porque estão retratadas as tribos de Israel, vamos relembrar que isso é um símbolo. O importante aqui é o número 12, porque lá, literalmente, não haverá mais distinção de tribos, ok? Nem haverá necessidade de muro, nem de porta, porque essa cidade não tem como ser invadida. As cidades antigas, elas precisavam de muros, porque elas poderiam sofrer uma invasão. O comentário diz: na Nova Jerusalém não haverá divisão de tribos de Israel, nem mesmo divisão entre igreja e Israel. O número 12 que aparece na Santa Cidade é uma simbologia para representar o governo de Deus, nesse caso, um governo eterno, ok? Porque o número 12 tem essa simbologia, por isso que aparece 12 tribos no Antigo Testamento e 12 apóstolos no Novo Testamento. Bom, o capítulo 21, versículo 13, ele vai usar uma expressão da banda do levante. O que significa isso? Vou explicar para vocês. Ele diz: da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. Eu comento: como não haverá a estrela chamada Sol, logo não haverá levante, pois essa é uma referência à região da Terra onde, na nossa visão, o Sol nasce, tá bom? Onde o Sol levanta. Estou falando da nossa visão, porque poderá ter algum engraçadinho dizer que eu estou defendendo ainda, né, que o Sol gira em torno da Terra. Não, a Bíblia está descrevendo a nossa visão, como as pessoas até hoje usam, né? Tem turistas que vêm ao Rio de Janeiro, vai lá na praia de Ipanema para ver o pôr do sol. É a descrição da nossa visão. O versículo 14, ele vai continuar utilizando esse número 12, tá bom? Falando de 12 fundamentos, tá bom? Diz que o muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, ok? O versículo diz: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui são questões simbólicas que não tem assim, muito comentário para nós fazermos em termos históricos, como nós vimos no milênio, grande tribulação,
ok? É claro que, se tratando de uma cidade, de muro, tudo isso é simbólico, mas o texto ele tem a finalidade de mostrar sempre o número 12, porque esse número vocês vão encontrar em todo estudo de tipologia, de números na Bíblia. O número 12 ele simboliza o governo de Deus na terra, ok? Então eu comento, assim como as 12 tribos representam o governo de Deus sobre Israel, os 12 apóstolos representam o governo de Deus sobre a igreja, mas também deixando claro, como eu disse para vocês, na eternidade não haverá divisão, não haverá essa divisão. No versículo 15 é dado uma cana, ok? Aquele que falava comigo, diz o versículo, tinha uma cana de ouro para medir a cidade. Bom, a questão de medir também a cidade e medir as suas portas e o seu muro, tudo isso são simbologias, irmãos. O que o Apocalipse está fazendo agora é trazendo uma simbologia dessa cidade, né, detalhando bastante texto sobre essa cidade, porque é a nossa grande esperança deixar esse corpo de sofrimento, esse corpo limitado, para habitarmos num corpo eterno e numa cidade onde não haverá mais sofrimento. Então o versículo 15 diz, e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Lembre-se que no mundo antigo a cana normalmente era o quê? Essa cana de medir, ela era uma medida do cotovelo até a ponta dos dedos, era chamado de um côvado. E esse côvado ele mudava um pouquinho de uma nação para outra, o côvado babilônio, o côvado egípcio, tá ok? Mas normalmente equivale a meio metro em números redondos, tá ok? O comentário diz, o ato de medir era um símbolo de proteção. Deus havia dado ordem para medir o templo, o altar e os que nele adoram, em Apocalipse capítulo 11, representando proteção durante a grande tribulação. A medição da cidade representa uma proteção definitiva. Não terá como Satanás sair do lago de fogo para atacar a Nova Jerusalém, ok? Como ele fez no final do milênio, tá bom? Onde ele foi solto e ele conseguiu atacar a cidade de Jerusalém ainda aqui na terra, mas a Nova Jerusalém, aqui está garantido que a Nova Jerusalém ela tem o governo de Deus e, no caso, não existe mais possibilidade dessa cidade sofrer um ataque.